Eu vou lhe dar os fundamentos. O que aconteceu foi, esse é o mundo, esses são os países com armas nucleares no mundo. Agora, a doutrina Trump 2025. Os países do leste europeu, os que ingressaram na OTAN pós-Guerra Fria, os demais países considerados aliados mundiais desde o fim da Segunda Guerra Mundial, como Japão, Canadá, Taiwan, Austrália e outros ao redor do mundo, se valeram do escudo atômico de proteção estadunidense do ponto de vista armamentista, mas se aproveitaram das concessões estadunidenses em nome do neoliberalismo das relações internacionais, não é do neoliberalismo econômico, do neoliberalismo das relações internacionais, para saquear, ele disse, roubaram, para saquear a economia dos Estados Unidos de forma grave, protegidos pela omissão de governos democratas. Isso foi o que o Trump falou. Claro, eu botei do meu jeito, mas isso foi o que o Trump falou. E a doutrina Trump de 2025, baseada nisso, medidas, tarifas recíprocas em nome da garantia do escudo atômico. Ele vai se valer do potencial bélico dos Estados Unidos para garantir que os outros façam isso. Ou faz e continua tendo a proteção, como Taiwan, por exemplo, precisa, ou não faz e perde a proteção. É o que ele falou para o Zelensky. Você vai ter que lutar. E se você tiver que lutar, não vai ser bom para você, não. Se vai dar certo ou se vai dar errado, você vai pensar a partir do que eu vou te mostrar, dos fundamentos do porquê nós chegamos a isso. Esse camarada aqui, Thomas Hobbes, escreve o Leviatã, que ele diz o seguinte, ele diz, minha mãe deu luz a gêmeos, eu e o medo. Então ele diz o seguinte, o mundo vivia uma anarquia, porque ninguém confiava em ninguém. Todo mundo era soberano, mas todo mundo pode invadir o outro. Por quê? Porque o cara tem a liberdade de fazer o que quer. Olha o que ele diz aqui que eu reduzi para vocês. O homem, e aí ele está falando do próprio homem, o homem antes de se contratualizar para viver no Estado. O homem tem um espírito selvagem para com os outros homens. E a honra era uma questão que não possuía a menor relevância em função de outros bens tangíveis, como a liberdade, que consistia em ter direito a tudo. E se um homem pode tudo, nada há de lhe impedir de fazer a sua vontade, porque seu desejo é a sua lei e não há um limite entre ele e o outro. Esse homem selvagem na natureza gerava um espírito de medo sobre eles mesmos. Ou seja, ao invés de uma segurança e do direito à vida, não havia sequer a certeza da vida. A certeza de que ela seria preservada, mas não tinha valor algum. Com essa ideia de que o homem, na sua natureza primária, primordial, era selvagem, ele cria a situação do medo e diz, e ele defende os estados absolutistas e poderosos, porque ele diz, com medo é melhor ter alguém poderoso impondo medo aos outros para nos proteger. Então o Hobbes, na teoria geral do Estado do Hobbes, ele defende um Estado absolutista e poderoso para proteger os homens desse medo de morrer. Em 1945, com o final da guerra, o que acontece é que o mundo está dividido nessa Guerra Fria. Os Estados Unidos protegeram seus aliados capitalistas, que estão aqui em roxo, e a União Soviética protegeu os seus aliados comunistas, que estão aqui em verde. Então, o capitalismo, Europa e Estados Unidos, protegeu esses de roxo, e o socialismo, esse vermelho, protegeu esses de verde. Aqui é onde a OTAN quis se expandir. Se expandiu até que o Putin brigou aqui, na Ucrânia. É aqui que o Putin briga. Bom, quando acabou a Guerra Fria, o que nós tivemos? Nós tivemos o Norte Global e o Sul Global. Teoricamente, não precisava de mais ninguém forte protegendo ninguém. Por quê? Porque todo mundo agora era igual. Mas era igual e tinha aprendido a se relacionar. Nas teorias das relações internacionais e da diplomacia monetária, na teoria do neoliberalismo, que é uma interdependência, não é mais anarquia, é uma interdependência complexa, cuja governança global se dá através de organismos multilaterais, como a ONU, por exemplo. Então foi nisso que o mundo, depois daquela bipolaridade, o mundo apostou nisso. Só que de 1992, quando termina a bipolaridade,
Até agora, recentemente, mas em 2009, cria-se os BRICS. E isso começa a dar uma polaridade grande para esse grupo, porque esse grupo tinha 3 países ricos: Rússia, China e Índia. E a Europa já não estava muito bem das pernas e os Estados Unidos está lá sozinho. E, de certo modo, Rússia, Índia e China estavam juntos, inclusive a nós aqui, a África do Sul. E o que é a doutrina Trump? Uma outra forma de relação internacional é o realismo, o neorrealismo, que não acha que o mundo tem uma interdependência complexa, acha que o mundo é aquela anarquia. E naquela anarquia, ele precisa se defender. E se ele precisa se defender, ele tem que mostrar força. E o que é que os Estados Unidos está fazendo, então, com a doutrina Trump? Os Estados Unidos, com a doutrina Trump, está trazendo à baila o neorrealismo. Está abandonando o neoliberalismo das relações internacionais e trazendo à tona o neorrealismo. Ele está dizendo o seguinte: eu tenho arma nuclear, vocês me saquearam, roubaram a minha economia enquanto eu fiquei protegendo vocês, e agora, se vocês querem proteção, porque o mundo é anárquico e aqui pode ter briga, eu vou impor tarifas recíprocas e vocês aceitem ou não. Quem não aceitar é meu inimigo e perde a minha proteção. Ele aposta, portanto, no fim dessa interdependência complexa, ele aposta no fim da multipolaridade, ele aposta na unipolaridade americana, que ele sabe que não vai acontecer, mas ele aposta no máximo na bipolaridade entre Rússia e China. Para onde? Entre China e Estados Unidos. Para onde vai a Rússia, a gente não sabe. Porque o Roosevelt, em 1945, quando ele sai do poder, ele morre, e o Truman assume. Se fosse o Roosevelt, não teria havido doutrina Truman. O Roosevelt tinha se aproximado da Rússia. Mas o Truman foi radicalmente contra e faz a doutrina Truman. Então, já houve tentativa de aproximação dos Estados Unidos com a Rússia em outras épocas. O Trump está tentando de novo, como o Roosevelt fez. E o Truman não deixou. Mas, se os Estados Unidos vai conseguir essa aproximação da Rússia, se a China não vai disputar a Rússia para ela, nós vamos ver. A Rússia é o pêndulo. A bipolaridade é China e Estados Unidos. É nisso que o Trump está apostando. E o Trump está tentando aproximar da Rússia.